Uma boa noite para todos vocês. Na live de hoje, trago informações, compartilho com vocês experiências e relato sobre a minha trajetória na terapia floral. Muito prazer pelos contatos, pelas presenças. Para você que está me vendo ao vivo, ouvindo, uma boa noite. Enfatizo que é com muita alegria que compartilho com vocês todos os passos, a trajetória que me fez conhecer a terapia floral e chegar aos florais de Minas. Tudo aconteceu de maneira natural, de maneira gradativa, como os passos da natureza. Na natureza, tudo se processa gradativamente. E anterior ao meu conhecimento da terapia floral, eu, juntamente com meus irmãos, minha família de origem, nós já buscávamos o processo de meditação, buscávamos o entendimento sobre as questões que envolvem a natureza, a apreciação do reino vegetal sempre fez parte da minha criação, pois a minha mãe sempre nos ensinou, a mim e a meus irmãos, a apreciar a beleza das árvores, o desabrochar de uma flor e as nossas brincadeiras de infância se davam em torno dos jardins que a minha mãe cultivava. E no momento de necessidade, como todo ser humano, eu conheci a terapia floral. Conheci a terapia floral através do Breno. Breno recentemente tinha conhecido os florais de Bach e, conforme ele relata nos cursos, apenas com a leitura daquele livro clássico de Dr. Bach, Cura-te a ti mesmo, foi como se ele estivesse fazendo uso daquelas essências florais e depois, então, naturalmente, ele foi buscar utilizá-las. Estou contando, então, a trajetória de Breno aqui, porque ela está emaranhada a minha trajetória também na terapia floral. Pois foi através do Breno que eu conheci os florais de Bach e assim juntos desenvolvemos os florais de Minas. E vamos lá, então, que é uma história que envolve a naturalidade, diz respeito a uma sequência arquetípica que tende a acontecer com muitos de vocês que estão me acompanhando aqui nessa noite. Diz respeito principalmente a usar, a se beneficiar de algo que realmente é transformador e, sendo transformado por este algo, a mente e a alma humana deseja conhecer este algo, deseja conhecê-lo para transferi-lo, para compartilhá-lo. Assim se deu, então, a minha trajetória na terapia floral, a trajetória do Breno e também este encontro aí. Então, Breno, com o pouco conhecimento que ele tinha até então dos florais de Bach, me orientou a algumas essências. E foi atraído pelo jardim florido que era cultivado na minha casa que eu e Breno nos conhecemos. E me lembro perfeitamente de muitas dessas essências, florais de Bach, naturalmente. Eram os únicos que existiam, que eram divulgados aqui no Brasil. Isso se deu no início da década de 90. E o efeito daquela fórmula floral foi tão assim aliviador, foi tão transformador que naturalmente veio aquela intenção, aquele desejo que eu creio que muitos de vocês que estão me acompanhando
passaram também por trajetórias semelhantes, de querer conhecer o que estava por trás, o que está por trás daquilo que tanta transformação positiva provocou. E assim foi se dando. E tudo isso aí foi sendo fortalecido já por essa busca que eu comentei com vocês, que já fazia parte do meu cotidiano, do cotidiano da minha criação, junto com meus irmãos, com as práticas de meditações, a apreciação à natureza, a busca da conexão com o que está por trás dos fatos. E então, com a escassa literatura de Dr. Bach, a escassa literatura que existia sobre os florais de Bach, que nem foi tão escrita por Bach, nós sabemos que Dr. Bach escreveu muito pouco, mas os seus discípulos depois foram escrevendo, e a literatura que ia surgindo, devo realçar aqui para vocês, que naquela época é que estavam sendo divulgados os florais de Bach no Brasil. Assim, nós fomos aos poucos relacionando tudo que nós estudávamos nessa literatura de Bach com outras seções de conhecimento também que para nós eram e são muito preciosas, como as correlações diversas com a natureza. E enfatizo aqui também que nesta busca de autoconhecimento nós nos entregávamos, nós buscávamos compreensão de dizeres de filósofos antigos, bem como de pesquisadores modernos. Então, a junção da filosofia, não a filosofia pela filosofia, mas a filosofia realmente que promove uma autotransformação. Então, a filosofia associada aos princípios da ciência, da física, não a física com suas leis fechadas, mas a física que envolve o comportamento humano, tudo isto era e é para nós instrumento de muita apreciação nas correlações aqui com os florais de Minas. Assim, fomos então estudando os florais de Bach e adquirimos 2 kits desses florais. Na época, pessoal, era raro, era difícil conseguirmos estas essências de Bach. No Brasil existia uma única distribuidora, que era a Ruth Toledo. E nós adquirimos 2 kits dos florais de Bach. À medida que íamos estudando os mesmos e fazendo as correlações diversas com outras fontes de conhecimentos que nos favorecem também, favorece ao terapeuta, o que aspira à terapia floral, favorece na compreensão sobre o gênero humano. Assim, nós, de maneira natural, fomos sendo procurados por pessoas que precisavam também de serem tratadas por estes florais. E quem eram essas pessoas? Nossos vizinhos, nossos parentes, nossos conhecidos. E a propagação se dava de boca a boca. Resta que o nosso cotidiano não tinha lacuna, não tinha possibilidade para outras atividades que não fossem essas relacionadas à terapia floral. Mas enfatizo, vocês já sabem, que a terapia floral ela está constelada a várias outras questões muito saudáveis, muito graciosas, principalmente a apreciação à natureza. A natureza interna, a autoinvestigação e a natureza externa. E assim se dava o nosso cotidiano. Quando eu falo nosso, estou me referindo ao meu e ao do Breno, pois neste processo aí de conhecendo, estudando e orientando os florais de Bach, nós fazíamos em conjunto. E na pequena sala do nosso apartamento é que nós recebíamos as pessoas que vinham buscar este auxílio terapêutico.
Parece que naquela época o tempo passava mais devagar e realmente passava. Assim, nós íamos fazendo aquela entrevista, aquelas perguntas que para o buscador do alívio naquela terapia nem eram perguntas tão compreendidas, mas para o terapeuta, por trás daquelas respostas vinham informações muito válidas para a tradução do comportamento e a compreensão também das somatizações que se davam naquele indivíduo. E cada um com as suas anotações, Breno com as dele e eu com as minhas, fazíamos as observações em conjunto sobre aquela pessoa que estava diante de nós. E tudo isso, pessoal, nós fazíamos com muito respeito. Diante daquele indivíduo, diante do gênero humano, nós nos portávamos naquela conexão de buscar compreender o sofrimento do mesmo, traduzindo em um buquê de essências florais. Mas as pessoas que nos procuravam, muitas delas não compreendiam que terapia era aquela. Muitos consideravam que era uma fitoterapia, que era um chá, que era um remédio natural, e era tudo isso também, né? Não fitoterapia, mas o fato é que só da pessoa, do indivíduo que nos procurava se abrir, e muitas vezes essas pessoas relatavam questões profundas, questões que nunca haviam relatado para outras pessoas. Só neste processo elas se sentiam muito aliviadas. Adicionalmente, recebiam então, em forma de um frasco de floral, uma fórmula floral, um conjunto de essências compatíveis com o tratamento que elas necessitavam. E até então, pessoal, eu estou falando da orientação com os florais de Bach. E não foi um processo de muitos anos. Nós conhecemos os florais de Bach, Breno primeiramente, através do estudo, da leitura do livro Cura-te a Ti Mesmo, fazendo uso de algumas essências. Em seguida, nós nos conhecemos através dos florais de Bach e começamos essa trajetória de estudo. Vale enfatizar também que tanto Breno como eu somos pessoas que sempre apreciamos a investigação científica, o estudo, associando tudo isto à sensibilidade, pois a terapia floral pede esta associação. Sensibilidade para abordar a natureza. No entanto, o aspecto científico não pragmático, para então agirmos de acordo com o axioma. Um axioma que impera bem agora no que eu venho a dizer em seguida, que é a pesquisa dos florais de Minas, que enfatiza os pés no chão, a cabeça nas estrelas, mostrando a coerência que se deve ter, que se deve dar numa pesquisa. Uma pesquisa que explora, que almeja perceber as sutilezas da natureza, mas que precisa também de parâmetros palpáveis para uma consolidação eficiente. E assim foi se dando. E o entusiasmo nos impulsionava. Sempre nos impulsionou. Posso dizer para vocês que desde que conhecemos a terapia floral, os florais de Bach, fomos abraçados pelo entusiasmo nesse sentido. E o processo ia se dando, e eis que um dia nos veio uma interrogação, uma crucial pergunta. Não terá por aqui no Brasil país com a flora tão exuberante, um país tão rico, tão diversificado em várias questões e também no sentido do reino aí relacionado, o reino vegetal? Não terá por aqui
Flores também com possibilidade de cura? A pergunta naturalmente brotou de dentro e a resposta todos vocês já sabem. Naturalmente, sim. Mas a resposta que veio dessa pergunta se mostra hoje no que vemos através dos florais de Minas. Então, todo aquele processo de conhecer os florais de Bach, fazer uso dos mesmos, estudá-los, compreendê-los e orientar para as pessoas que necessitavam, vendo sempre os efeitos muito positivos em todas elas, tudo isso, a soma de tudo isso, uso, busca do conhecimento e propagação dos florais de Bach que nos conectou, eu e Breno, com o que hoje se conhece por Florais de Minas. Sistema floral pioneiro no Brasil, que tem sua data de oficialização em 1991. Mas pesquisas, estudos, movimentos anteriores a esta data, individuais de Breno, individuais meus, favoreceram consideravelmente para que os florais de Minas tenha este arquétipo de pés no chão, cabeça nas estrelas. E o entusiasmo sempre foi o elemento que nos impulsionou, sempre. E também aquele básico axioma: Senhor, o que queres que eu faça? E todo este processo foi se dando também sem a ideia, sem a intenção, sem o desejo do vir a ser. Se hoje Florais de Minas se mostra como um sistema floral bem consolidado, com pesquisa, com literatura diversificada, com uma linha de produto muito extensa, confesso para vocês que tudo isto inicialmente se deu sem a intenção de se dar. Mas o entusiasmo naturalmente foi nos fazendo conectar com várias questões que favoreceram tudo isso. Então, como se deu então a transição da nossa orientação dos florais de Bach para os florais de Minas? Veio essa pergunta: não terá por aqui flores também com possibilidade de cura? E esta pergunta que foi de dentro manifestou com muito movimento externo. Breno, como todos vocês sabem, é um cientista que associa a ciência à sensibilidade. E assim ele foi impulsionando todo esse processo amparado por mim. E a primeira essência floral que nos chamou a atenção, eila aqui, Cosmos bipinatus, uma planta muito popular, muito comum, que eu creio que todos vocês já conhecem. Essa foi a primeira essência floral extraída pelos Florais de Minas. Naturalmente, nesta época, na época que nós começamos todo esse processo, ela estava no auge da florada. No auge da florada. E é uma planta que aparece espontaneamente em terrenos baldios, em terrenos, vamos dizer, caóticos, baldios, deixados, aparecem estas flores alaranjadas, como se fosse o sol, como se fosse o brilho, querendo então trazer uma iluminação naquele caos. E uma investigação mais profunda, e é isso que vocês vão encontrar na nossa literatura, sobre todos os arquétipos, toda a ciência que envolve essa planta, realça justamente isso. O que justifica seu uso terapêutico, sua orientação terapêutica, como sendo fabulosíssima para a síndrome do pânico, para terror noturno, para pesadelos, taquicardia e tantas outras questões. Cosmos bipinatus, uma essência floral que compõe várias de nossas formulações. Tá.
Mas então, continuávamos naquele processo, eu e Breno, atendendo os que nos procuravam nos nossos tempos, nos nossos dias de folga, porque nesta época Breno dava aula na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, então 2 vezes por semana estávamos em Ouro Preto, restante ficávamos em Itaúna, e nesses 3 dias do meio da semana, nós ficávamos a atender as pessoas. Nunca fizemos uma divulgação sobre esse tratamento, mas em nosso cotidiano não havia lacuna, espaço vago, pois era muita procura. Me lembro com muita satisfação, com muita gratidão de todo esse processo e com gratidão a todas essas pessoas, essas centenas de pessoas, praticamente aqui da nossa cidade de Itaúna, que nos procuraram nisso, porque elas foram fundamentais para esta pesquisa, para essa observação, que não era tida naquela época como uma pesquisa, mas como uma apreciação. Só que toda a experiência que vinha daquilo lá trazia comoções, entusiasmos, que iam então fermentando todo esse processo. Bom, então continuávamos orientando os florais de Bach, mas à medida que íamos pesquisando, que íamos extraindo uma essência floral diferente, nós já íamos incutindo-a no atendimento. Então, por exemplo, essa daqui foi a primeira a ser extraída pelos florais de Minas, que na época não tinha o nome de florais de Minas. E ela tem uma correspondência em efeito ao Rock Rose de Dr. Bach, que é uma essência floral também muito útil para a síndrome do pânico, terror noturno. Então, se de repente aparecesse um indivíduo que precisasse de um conjunto de essências florais, entre elas estivesse Rock Rose de Dr. Bach, ao invés dessa de Bach, nós orientávamos bipinatos. Pessoal, mas tudo se deu de maneira vertiginosa. E rapidamente nós estávamos com um conjunto de cerca de 84 essências florais extraídas e já com efeitos catalogados. E como era o esquema? Uma determinada planta-flor nos chamava atenção. E o que íamos investigar primeiro? O mesmo que investigaríamos se fosse esta planta uma pessoa. E como é que nós abordamos, então, esta questão no gênero humano? Qual é o seu nome? O seu nome aqui não interessaria tão somente o nome popular, porque nós sabemos que as plantas têm vários nomes populares, e estes são importantes na pesquisa, porque nome é presságio. Então, o nome traz informação arquetípica sobre a planta, simbolismos profundos estão costurados aos nomes populares também, mas em pesquisa é muito importante entendermos o nome científico. Aí, através dele, nós íamos à etimologia, que é o quê? O estudo da história e da origem da palavra. Assim, nós vamos pegar, então, os radicais do nome científico. Olha, novamente expresso aqui este axioma. Nome é presságio. Através do estudo do nome científico de muitas das plantas, nós já podemos compreender toda a orientação delas. Pego aqui como exemplo esta preciosidade que vocês também conhecem. Trata-se da conhecida malícia das mulheres, K-O-E-O. São vários os nomes populares. É a sensitiva. Mas observa o nome científico dela. Mimosa púdica. O termo mimosa vem do grego mimos, que sugere algo sensível, algo frágil. Ao passo que púdica vem do latim e traz para o nosso português a palavra pudor, timidez, que tem relação com a timidez, vergonha. Bom, daí nós podemos
compreender então a conciliação entre sensibilidade, vergonha, timidez, medo também, que está correlacionado. Timidez, vergonha e medo são todas características que têm parentesco. E esta essência floral se realça fabulosa no tratamento dos medos concretos. Não só pela questão da etimologia, se nós formos analisar no que tange também a lei das assinaturas, nós vamos compreender, e vocês bem devem lembrar, que esta daqui é aquela planta que se contrai, que fecha as folhas quando nós a tocamos. E é por isso que nós, quando criança, gostávamos demais de brincar com ela. E existia até uma fala, um dizer que as crianças pronunciavam ao tocá-la. Na minha época, na minha cultura, da minha região, era mais ou menos assim: fecha as portas, seu pai saiu, sua mãe também saiu. Fecha as portas. E tocávamos na mimosa e ela se contraía. Tal como se contrai uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa. Eis aqui um poderosíssimo floral para a timidez, para o medo, para o acanhamento. Bom, então, só ilustrei com duas, mas para voltar aqui a fala sobre a minha trajetória na terapia floral. E, naturalmente, essa trajetória implica na origem dos florais de Minas. Então, com o conjunto de essências florais, tendo à disposição os florais de Bach, nós, ao orientarmos para os que nos procuravam, orientávamos os florais de Bach, mas pouco a pouco íamos orientando as essências florais que nós já tínhamos extraído e pesquisado aqui. Eis que, não demoradamente, estávamos com um conjunto considerável de 84 essências florais e tudo acontece por uma legítima finalidade. Duas pessoas ficaram sabendo que um casal em Itaúna estava com um sistema floral já arquitetado, com orientações comprovadas, com estudos comprovados. E essas duas pessoas, que também estavam a aprender sobre florais de Bach, porque na época estava espalhando isso pelo nosso Brasil, elas quiseram nos conhecer. E este conhecimento se deu, então, em abril de 1992. Nós nos encontramos, elas nos procuraram em nosso apartamento e ficaram admiradas com tudo que nós explicamos, falamos, mostramos e disseram: mas vocês têm que divulgar isso, vocês têm que propagar isso. Não que nós não estávamos a propagar, estávamos sim a propagar. Persistentemente, mas com leveza, com delicadeza e naturalidade. Nós divulgávamos isto para as pessoas que nos procuravam, para as pessoas que com sofrimento no corpo físico, nas emoções, nos pensamentos e na alma, nos procuravam em busca de alívio. E já não tínhamos espaço de tempo para outras atividades, senão esta deliciosa apreciação, esse prazer de estudar sobre estas plantas, tentar compreender os arquétipos e transferir esses arquétipos em forma de remédios para aqueles que vinham em busca de alívio. Então estávamos a propagar, só que elas sugeriam uma propagação diferente. E assim, naquele encontro, é como se tudo já estivesse pronto, mas naquele encontro combinamos esta divulgação mais consolidada.
E para divulgar precisava de um nome. Eis que surgiu naquele dia mesmo o nome Florais de Minas. E uma sociedade comercial teve que ser constituída com o nome Florais de Minas também. E assim, o que era rascunho de nossos escritos, de nossos estudos, se transformou no nosso primeiro livro. Um livro fininho, Os Remédios Florais de Minas, Apontamentos para uma Medicina de Almas. Um livrinho precioso, mas que já está desatualizado. E a partir deste aí, vários outros foram surgindo. E hoje contamos com uma quantidade de livros nas minhas duas mãos. Eu não consigo segurar. São muitos livros escritos por mim e por Breno nessa trajetória. E estamos cada vez mais investigando e buscando compreender a natureza para traduzir toda esta naturalidade em forma de dizeres dos cursos, em forma de escrita, em forma de essências florais dessa preciosidade para sanar os distúrbios humanos. Então, essa trajetória minha na terapia floral não poderia ser diferente. Ela reproduz o que eu senti, a favorável comoção, a favorável transformação que eu senti em mim em busca de compreender este elemento que propagou, que fez, que catalisou essa transformação, compreender e utilizá-lo para promover essa transformação em outras pessoas. Agora, pessoal, uma coisa eu devo enfatizar também. Todo este processo teve uma consolidação firme também devido, sempre penso e sempre enfatizo isso nos cursos, porque também é um esquema para o terapeuta floral, a busca da reforma íntima, a busca do autoaprimoramento. E isso aí implica, sim, em vasculharmos, em analisarmos o nosso interior, o nosso comportamento e tentarmos modificá-lo. Não com a exigência feroz, com o radicalismo, com a busca da perfeição. Nós compreendemos, nós seres humanos devemos compreender que a perfeição é a última coisa que nós devemos buscar, já que ela não existe. E fica bem compreendido isso através do conceito religioso profundo, através da filosofia, através da física, quando compreendemos a etimologia do termo perfeição. Perfeito, perfecto, pronto, acabado. O que é pronto e acabado neste mundo dinâmico de constantes transformações? Então, quem busca a perfeição está buscando frustração. E a essência floral Filantos, feita das flores do quebra-pedra, é muito útil para esse tipo. Melhor do que buscar a perfeição é buscar o aperfeiçoamento. E essa trajetória, então, foi se dando naturalmente e, como eu enfatizei para vocês, os atendimentos se davam no apartamento meu e de Breno, na nossa sala de visita. Depois veio a consolidação, a criação dos Florais de Minas, com o intuito de propagarmos isto, toda essa pesquisa. E aí movimentos outros vieram, de laboratório, de organização. E os Florais de Minas, então, foram expandindo, crescendo. E as coisas também foram transformando no sentido assim, no sentido cotidiano, no sentido de relacionamentos. Essas duas pessoas que propuseram essa divulgação, que também fizeram parte do início dos Florais de Minas, no sentido burocrático, no sentido de administração, não participavam da pesquisa,
elas já não pertencem mais há muito tempo aos florais de Minas, mas tiveram um papel muito importante neste processo de emancipação das informações. Enquanto eu e Breno ficávamos em todo o processo de pesquisa, de extração, de orientação dessas essências. Então, gratidão a todas as pessoas que envolveram neste processo aí, a todos vocês também que favorecem o desenvolvimento. E uma coisa eu tenho certeza dentro do meu coração, diante dessa trajetória que já está prestes a completar 30 anos, na verdade, ninguém cria nada. Então, o termo que nós utilizamos, que é um termo convencional de criadores, co-criadores dos florais de Minas, é uma mera nomeação deste plano aqui, deste mundo, porque, na verdade, tudo já está criado. E quando eu observo, né, voltando ao passado, voltando a esse tempo aí, como que essas essências florais foram surgindo tão rapidamente, mas de maneira estruturada, porque todo um estudo, toda uma investigação, toda uma apreciação era feita em cima de cada uma delas. Mas quando observa assim, como que em tão curto, limitado espaço de tempo, cerca de 1 ano e meio, 2 anos, surgiram 84 essências florais, me vem a convicção. Uma convicção que é um realce mesmo assim, no sentido de compreender que está tudo certo. Mas a convicção é que já estava tudo pronto. Como tudo já está pronto no mundo, tudo já está pronto. Como diz nosso amigo Goethe, essa sua ideia, criador, que você é que criou algo. Nada se cria, tudo já está pronto. Aí nós compreendemos que o que é preciso para aquele então que convencionalmente recebe o nome de criador é a conexão, a fides, a fidelização. Fides é o radical da palavra fidelidade, que tem a ver com fé e tem a mesma tradução de conexão. Então, fides, a conexão com a consciência superior, porque então as informações vêm. Junto com essa conexão, é muito importante também a responsabilidade, os cuidados no que diz respeito a este mundo, tocante a esse mundo. Então, é aquele axioma: pés no chão, cabeça nas estrelas. Também que pode ser traduzido de uma outra maneira: orai, conexão com o alto, e vigiai. E assim vai se dando. Mas foram tantas as pessoas, são tantas as pessoas preciosas. Vocês mesmos que estão aí me assistindo, e vejo vários nomes aí de pessoas que estão sempre aqui em nossa sede aprendendo conosco, compartilhando, aprendendo e transmitindo também, mas são tantos os contatos preciosos que este ofício promove, e vocês também, vocês que são professores aí de terapia floral, bem sabem disso, bem têm essa experiência, que a gente compreende mesmo aquilo que eu já comentei em outra live aqui, que é a fala de nosso amigo Confúcio. Quando você escolhe um ofício que a sua alma abraça, esse ofício não é visto como um trabalho. E você não tem que trabalhar um dia sequer da sua existência, porque todo o manejo, todo o desenvolver desta atividade se dá com fluência, com naturalidade. Então é assim que eu sinto nessa prática e nessa trajetória na terapia floral. E buscando essa fidelização, essa conexão, que exige também estudos, atenção, concentração, as informações vão aparecendo.
as escritas vão se dando, e quando eu estou a apreciar as flores nos jardins do Sítio Florais de Minas, quando eu estou nos meus momentos de sossego, investigando uma filosofia, uma ciência que pode ser relacionada, ser conectada com o comportamento humano, eu estou sempre a lembrar, eu estou sempre a pensar em vocês. Vocês, para quem eu posso transmitir esta informação que naquele momento que eu estou ingerindo, que eu estou saboreando, eu já estou sentindo todas as transformações e prazeres por ela. Então, é um ato que funde num processo terapêutico, que segue um esquema além tempo, além espaço, nem carece tanto da presença aqui, junto de mim, de vocês, para que isto vai se dando. E neste momento é como se a flor, como se a planta, como se aquele estudo estivesse inserido dentro de nós. Estou falando nós, porque diz respeito não a uma experiência que é particular minha, mas de todo aquele que abraça, que consagra essa natureza, vendo na natureza um reflexo de si mesmo. E aí vai se dando naturalmente, vai fluindo, segue sendo, e tudo naquele esquema também que serve como esquema para aquele que deseja se tornar um terapeuta floral, como nós já comentamos em live anterior. É o uso próprio, conhecer a terapia floral, fazendo uso em si mesmo, buscando então investigar, conhecer mais profundamente os elementos, o que envolve todo esse trabalho, esse processo que ela executa, e assim a propagação se dá naturalmente. Para uns, através da prática da terapia, de ser terapeuta, né? Orientando para outros que precisam. E muitos destes, além de ser terapeutas, querem também aprender para divulgarem isso para outras pessoas, para transformar outras pessoas também em possibilidades. Assim, pessoal, não vai se dando naturalmente, só conferindo aí como é que está o sinal, tudo bem? Beleza, maravilha. Então, e nesse entusiasmo aí, nesta propagação, as informações vão aparecendo, vão se dando de maneira natural. E não há diferença neste processo, nessa trajetória, do processo da trajetória que deve ser a autoinvestigação, o trabalho que é feito dentro de nós. É por isso aí que eu, de início, enfatizei, expressei que anterior ao processo de conhecer a terapia floral, a minha trajetória, juntamente com meus irmãos sanguíneos, se dava com os estudos das questões que envolvem a natureza, a prática da meditação. Então, todo este comportamento, todos esses passos, esses degraus foram fundamentais para o processo do que se vê como Florais de Minas. E sem dúvida nenhuma, enfatizo aqui a gratidão ao Breno por ter me apresentado em primeira instância a terapia floral e ser meu companheiro neste processo aí de pesquisa. Desse processo de pesquisa, de elaboração, de percepção desta maravilha que está não oculta, mas que está muito explícita no reino vegetal. É um prazer muito grande compartilhar essas experiências com vocês, muito mesmo, e assim
possibilidades que nós, nos Florais de Minas, apresentávamos, que eram as essências florais, inicialmente, né, a solução em estoque. A partir delas se fazia as fórmulas de uso, então, que eram as únicas possibilidades que nós tínhamos no início dos Florais de Minas. E quando, então, aparecia aquele indivíduo que precisava de um tratamento mais relacionado, mais que abarcasse questões, mais que favorecesse questões orgânicas, o que nós fazíamos? Orientávamos que este indivíduo buscasse um produto fitoterápico, dependendo da questão que ele precisasse. E já fazíamos a orientação para ele, mas que ele buscasse numa casa de produtos naturais. Eis que nos veio também a ideia de uma formulação que ao mesmo tempo pudesse atingir o nível mais sutil, como é a ação da terapia floral, dos florais, mas que também pudesse atingir, favorecer as questões energéticas do corpo físico, sem ser fitoterapia. Eis que surgiram os fiflorais. Não se trata de um produto fitoterápico, é um produto dentro da categoria da terapia floral, que veio favorecer ainda mais nos processos. E assim vários outros foram surgindo, como os buquês cromáticos. Assim foram vários outros surgindo, como os buquês cromáticos. Várias outras possibilidades, como vocês veem que nós vamos comentando em outras lives aí, mas o entusiasmo, o estar cheio de Deus, estar conectado com a questão aí mais primorosa, que é a apreciação à natureza, foi o elemento, é o elemento que sempre nos acompanhou. Agradeço muito vocês pela participação nesta live e no prosseguimento trarei também outras experiências que com muito prazer quero compartilhar com vocês. Assim, um abraço muito grande para todos vocês e uma boa noite e namastê!